Vamos continuar com o barroco francês? E agora nós vamos falar da pintura, nós vamos falar de um artista chamado Nicolas Poussin, que eu acho, para mim, é o melhor exemplo para a gente entender essa mistura do barroco classicista e do classicismo barroco, né? Da escolha do clássico. Na verdade, eu fico pensando, Caravaggio já era um nome, né, que bombava aí pela Europa afora, e eu fico pensando, coitadinhos dos artistas franceses, seduzidos assim pelos Caravaggios da vida e tinham que seguir as regras da Academia Oficial de Arte, né, que era oficial, era do Estado. Então olha que bacana isso que eu estou falando no trabalho do Nicolas Poussin. Quando a gente vê essa obra dele, Vênus e Adonis, de 1624, fica muito claro pra gente que ele tem influência barroca. Olha como é que quando a gente aperta o olhinho assim, é preto, branco, vermelho, a base do quadro, da pintura. Olha como é que ela é movimentada. Olha como é que tem uma diagonal, formada principalmente ali pelo encontro de Vênus e Adonis, né? Olha como é que os puts são, na verdade, porque a gente vê esses piquititos de asa, né? Então você pensa que são anjinhos. No catolicismo é anjinho, agora na mitologia eles são cupidinhos, né? Eles são serizinhos do amor, eles acompanham o amor. Tanto é que Vênus e Adonis estão ali no momento de amor. Vênus, né? Deusa do amor, Adonis, deus da beleza. Eu lembro na época que falava, não, fulano namora Adonis, no sentido de bonito. E então a gente vê que as variações de movimentos e posições dos putti colaboram para a movimentação, né, para o bololô, né, o enovelado barroco. Outro detalhe são os contrastes de claro e escuro que a gente vê bem presente nessa cena também. Então, nesse momento, a gente vê um Nicolas Poussin querendo ser barroco, né? Apesar de usar o tema clássico, que é um tema mitológico, mas com uma posturazinha barroca, concordam? Aí, pobre Nicolas Poussin, a academia foi mais forte e a gente vê aqui um quadro dele já bem mais clássico, né? Vamos analisar. O quadro se chama Uma Dança para a Música do Tempo, cerca de 1638. Podemos dizer que é um quadro pequeno, porque mede 82 centímetros e meio por 104 centímetros, e ele foi encomendado pelo cardeal Giulio Rospigliosi, que mais tarde se tornou o Papa Clemente IX. Bem, para início de conversa, era um filósofo e dramaturgo que admirava demais a obra do Poussin. A gente vê no quadro 4 dançarinos que são figuras alegóricas: a riqueza, o prazer, o trabalho e a pobreza. O prazer, mais à esquerda, uma figura com elegantes sandálias, uma guirlanda de flores na cabeça, que olha para a gente, convidando a gente para dançar também, que representa o prazer, a luxúria, o ócio. Lá atrás, de costas para a gente, o trabalho. Uma figura masculina com uma coroa de louros, que é uma folha que não morre e é símbolo da virtude e da vitória. Representa o trabalho e tem os olhos fixos na figura da riqueza. À frente, de saia amarela e uma guirlanda de pérolas no cabelo, o prazer segura a mão da riqueza. O prazer segura sua mão com firmeza e ela, a riqueza, parece evitar a mão da pobreza. Nem a riqueza, nem o prazer dançam descalços. Percebam lá para vocês verem. O trabalho e a pobreza, sim. E finalmente a pobreza, a dançarina na extrema direita, que está vestida com modéstia com um simples pano na cabeça. A gente já viu que ela tenta tocar a fugidia mão da riqueza, né? A riqueza, não quero saber de você não. A gente poderia dizer que seria uma alegoria da roda da fortuna?
os 4 estágios pelos quais o homem passa durante a sua vida? Do lado direito total do quadro, o velho pai, o tempo. De asas, ele toca música para os dançarinos dançarem. A sua presença representa o fato de que durante a dança da vida, o tempo é implacável. A morte vem para todos. Ali abaixo dele tem uma criança com uma ampulheta na mão, que simboliza o tempo também, que complementa a imagem do tempo, do Senhor de barba. Na ampulheta a gente vê que tem mais da metade da areia para cima, ou seja, a dança ainda vai durar muito tempo. Lá em cima vemos o cortejo de Apolo. As donzelas que seguem a carruagem são as horas, que são as deusas das estações e dançam num eterno ciclo, acompanhando o ciclo também da dança de baixo. Aurora, a irmã de Apolo, deusa do amanhecer, abre o caminho para a carruagem. Ela abre os portões da manhã e afasta as nuvens negras da noite. Que lindo, né? E ela espalha flores por onde passa. Apolo é o deus sol, né? Então, o amanhecer traz o sol. O círculo nas mãos de Apolo, ali na carruagem, representa a eternidade. No lado esquerdo, extremo esquerdo, a gente vê sobre um pilar de pedra uma figura de 2 faces, que é o deus romano Jano, que olhava em 2 direções ao mesmo tempo. O rosto jovem olha para o futuro e o rosto velho olha para o passado. E é legal porque os romanos evocavam Jano para abençoar o início de um novo empreendimento, de um novo ciclo. E janeiro, o primeiro mês do ano, deriva seu nome desse deus. Ainda temos que levar em consideração a composição geométrica, completamente geométrica, totalmente racional e elaborada com o máximo cuidado, que era de praxe dele, né? Clássico, racional, equilibrado, simétrico. E a gente pode ver que o movimento circular da dança está colocado dentro de um triângulo. Esse é o desenho geométrico desse quadro. Momento caras da história da arte. Dizem as más línguas que Nicolas Poussin detestava Caravaggio, que ele achava que a arte magnífica devia ser feita de temas grandiosos, que o artista devia excluir os temas baixos, que seriam para ele os temas cotidianos, e que, na verdade, quem fazia esses temas que ele chamava de inferiores era devido à inferioridade do seu talento também. Ou seja, ele achava que a pessoa, para pintar bem, tinha que conseguir pintar temas grandiosos, importantes, imponentes. E a obra do Poussin influenciou demais a arte a partir de então. Inclusive teve um termo que era uma denominação para alguns tipos de trabalho clássicos, né, onde o classicismo era institucionalizado mesmo, que era o poussinismo. Então, seguir o poussinismo era seguir o clássico. Depois do Poussin, o mais famoso artista, pintor francês, do barroco francês, é Claude Lorrain. Claude Lorrain foi um pintor de paisagens. Ele adorava pintar a natureza. O grande barato dele era captar a luminosidade atmosférica. Ele foi um apaixonado pela luz serena da aurora e do anoitecer. Ele adorava estar na natureza e observar essa luz. E essa característica dá uma unidade muito grande aos quadros dele. É muito fácil a gente perceber Claude, como ele era chamado. Ele passou muito tempo desenhando árvores, colinas. Ele adorava desenhar e pintar as ruínas das estradas italianas. Apaixonado com o amanhecer e com o fim de tarde.
Geralmente a gente vê nos seus quadros enormes árvores emoldurando uma vista campestre e intensificando a luz central. Ele usa esse recurso da luminosidade atmosférica. E ele não se interessava pelas figuras humanas ou seres vivos nos seus quadros. Ele só os utilizava para estabelecer uma escala para os elementos naturais. Assim como Ruysdael, holandês, lembra da paisagem? Ele pagava outras pessoas, outros artistas para pintar as figuras para ele. Engraçado isso, né? E por essa paixão, por esse interesse em fixar as transparências luminosas da atmosfera, ele foi também considerado um dos precursores do impressionismo do século XIX. Só para quebrar um pouco o romantismo do artista, ele antes foi pasteleiro e serviu como doméstico ao artista paisagista Agostinho Tassi, onde provavelmente ele começou, né? Eu acho que deu para vocês perceberem que falou em Claude Lorrain, falou em luz. Olha esse quadro do Claude Lorrain, O Casamento de Isaac e Rebeca, de 1648. É uma história, né, do Velho Testamento que dá título a essa obra, e é muito louco porque obras assim elas serviam para dar um status artístico, intelectual, numa época que a paisagem não era muito valorizada. É como se a paisagem não fosse considerada uma pintura séria. Isaac, filho do patriarca Abraão, teve um casamento feliz com Rebeca, que veio da Mesopotâmia, e os dois viveram em Canaã. São eles o jovem casal que está dançando em primeiro plano à direita do quadro. A gente vê aquela característica que eu falei, que é uma grande árvore, alta, escura, que faz uma moldura no quadro e chama atenção para a luz central, né? Contrasta com a luz central. A questão da perspectiva aérea, quando ele aumenta a ilusão de distância usando os tons azuis frios, que parecem recuar. Os tons marrons e vermelhos do primeiro plano parecem muito mais próximos a nós, né, do que as cores frias. E olha que legal, ele põe no quadro 3 pontos de água fresca que dão uma sensação de frescor ao quadro. Uma quedinha ali entre os 2 níveis do lago, uma cachoeira nos rochedos à esquerda e a roda do moinho perto da torre. Interessante, né? Como é que dá mesmo uma frescura, assim, uma sensação de frescor. Ao centro, no primeiro plano, a gente vê um grupo colorido de pessoas que foram pintadas com as cores primárias, vermelho, amarelo e azul, que fazem com que elas se destaquem no cenário. Bem, gente, então, terminamos agora o barroco francês e com ele terminamos o que eu vou falar de barroco. A gente ainda tem barroco português, brasileiro, inglês, mas eu preferi focar nesses, porque ainda tem muita coisa pra gente falar, né? Na próxima aula a gente vai para o rococó, e até por isso, para fazer a passagem, a mixagem que existe entre barroco francês e rococó, é necessário que eu termine com o barroco francês e logo em seguida fale de rococó, ok? Espero vocês então na próxima aula para a gente começar o rococó. Muito obrigada e por favor, continuem sempre me curtindo e divulgando o canal. Beijo grande e até logo!